E aí, jovens, tudo bem? Mais uma resolução de exercício aqui, de exemplos para vocês. E o exercício que eu escolhi para este vídeo é um exercício que, mais uma vez, aborda o tema de aplicações das leis de Newton, mas agora é um caso especial que vai tratar de movimento circular. Então, vai ser uma força centrípeta atuante. Então, vamos ver aí como é que fica um exemplo de resolução. Esse é o exercício 51 do livro-texto lá do Halliday, de mecânica, 10ª edição. O enunciado diz o seguinte para a gente. Um avião que está voando em uma circunferência horizontal com uma velocidade de 840 km por hora. Então a gente tem um avião aí fazendo uma circunferência. Ele não muda a altitude dele, né? Ele só está andando em círculos aí, provavelmente esperando a vez de pousar ou tentando reduzir combustível, enfim, coisas do tipo que são normais aí em caso de voos. E ele diz para a gente o seguinte: se as asas estão inclinadas em um ângulo θ 40 graus com a horizontal, qual deve ser, então, qual é o raio da circunferência que ele estabelece nesse movimento? Né? Então ele coloca uma representação aqui, um ângulo θ de 40 graus com a horizontal. Aí ele pede também, ele dá uma dica, né, pra gente. Ele diz, ó, suponha que a força necessária para manter o avião nessa trajetória resulte inteiramente de uma sustentação aerodinâmica perpendicular à superfície das asas. Ou seja, vai surgir aqui uma força que segura o avião nessa trajetória e essa força é perpendicular a este plano das asas aqui, né, a esses pontilhados. Então é uma força perpendicular a esta direção. É como se fosse um plano inclinado aqui e tem uma força perpendicular que faz com que ele fique nesta trajetória, ok? Então vamos lá, padrãozinho de resolução de exercício, anotar as informações que ele nos dá. Então a primeira coisa aqui, ele dá uma velocidade em 480 km por hora, em um ângulo θ de 40 graus, e ele quer saber o raio da trajetória. Para isso a gente tem que aplicar aí a segunda lei de Newton e verificar como é que fica as equações de movimento desse avião. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher o meu sistema de referência. Como que eu vou escolher o sistema? Quais são as forças que atuam nesse corpo? Ele não fala nada a respeito de força de resistência do ar aqui, então a gente vai considerar como sendo essa força desprezível. E o que a gente tem aqui é a força peso do avião, que vai puxar ele para baixo sempre, ele tem massa, então ele tem uma força peso atuante sobre ele, vertical e para baixo. E ele falou que tem essa força aerodinâmica aí, que é perpendicular ao plano de inclinação. Então vai ter uma força aqui perpendicular. Como eu só tenho duas forças, é independente. Eu escolher o x e y aqui alinhados, né, com um dos eixos alinhados com o plano do avião, ou eu escolher x e y vertical e horizontal, tanto faz. Eu só tenho duas forças, isso não vai fazer diferença para a gente. Então, nesse caso, eu vou escolher x e y vertical e horizontal para sair daquele padrão que eu tenho seguido nos planos inclinados, né, dos exercícios de planos inclinados que a gente já fez. Então, vou colocar aqui. Só que aí eu coloquei uma linha de orientação aqui, que é esse plano de inclinação do avião, tá? Então, vou colocar aqui e vou tratar o avião como sendo um corpo material, aqui, um ponto material aqui no centro. Então, vamos desenhar as forças que atuam nele. A gente tem a força peso atuando para baixo, verticalmente para baixo aí. Eu já coloquei os ângulos que vão formar aqui com as inclinações. Tem essa força aerodinâmica F, tá? Atuando aí perpendicular à inclinação das asas. E percebam que já por consequência de triângulos aqui, né, semelhança de triângulos, eu tenho inclinação θ aqui dentro, aí esse θ vai parar aqui também, né, entre Y e F, tá? Então cuidado aí nessa localização dos ângulos aí por semelhança de triângulo. E aí a gente sabe que a força F pode ser, já que ela tem uma inclinação, ela pode ser decomposta aí em duas componentes. A componente Fx e a componente Fy. Aonde Fx é o cateto, né, é a mesma coisa, este comprimento aqui embaixo é exatamente esse comprimento aqui em cima. Então ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Então nesse caso agora Fx é F seno de θ. E o Fy é o cateto adjacente a θ. Então ele deve ser escrito como F cosseno de θ. Ok? E a gente vai escrever as duas equações das leis de Newton para cada uma das direções, direção x e direção y. Então, em y, o que a gente tem é Fy, né, a força componente y da força F aqui da aerodinâmica, que está na mesma orientação do eixo y, então ela ficou positiva, menos mg, que é o módulo da força peso aqui para baixo, por isso que ela é menos, e eu coloquei isso igual a zero. Por que é igual a zero? Porque o exercício diz que ele está andando na horizontal, então ele não tem variação de altura aqui, ele não varia
o y dele. Então ele não tem aceleração nessa direção. Então é igual a zero. Então significa que o Fy, que é F cosseno de θ, menos mg é igual a zero. Então esta força de sustentação, se eu isolar ela, ela é igual a massa vezes a gravidade, né, o peso do avião, dividido por cosseno de θ. Então eu já sei aí qual é o módulo dessa força de sustentação, esse vetor azul. Agora, se eu fizer a análise para a direção x, o que a gente obtém é o seguinte: a força x, a componente Fx, é a única força que atua na horizontal. Concordam comigo? Única força aqui na horizontal, componente Fx. Então, ela vai ser essa, né? A somatória só vai ser ela mesma, igual a massa vezes a aceleração. Mas como é um movimento circular que ele vai executar, né, nessa trajetória, essa aceleração é uma aceleração do tipo centrípeta, ou seja, é uma aceleração que ela é o suficiente, né? Ele diz que a velocidade dele tangencial é constante. Então esta aceleração ela só faz com que mude a direção da trajetória ponto a ponto, transformando ela numa circunferência. Aí. Então ele está fazendo voltas, né? Ele está andando em círculos aí, ok? E essa aceleração é a aceleração centrípeta. Isso me dá então Fx é F seno θ, a gente já viu. Massa e aceleração centrípeta, a gente lembra lá do curso da parte de cinemática, do movimento circular, onde eu posso escrever essa aceleração centrípeta como sendo velocidade ao quadrado, essa velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Então, se eu escrever F como sendo, substituindo aqui o valor de F na nossa equação de x aqui, então eu tenho mg cosseno θ vezes seno de θ igual a massa vezes v quadrado sobre r. E é o r que eu quero determinar. O restante eu já conheço tudo. Perceba que não depende da massa do avião. Então poderia ser um aviãozinho pequeno ou um Boeing. Se ele está com essa característica de movimento, é independente da massa. E eu preciso apenas isolar o r aqui para conseguir calcular o seu valor. A velocidade eu já conheço, o ângulo eu conheço. E eu sei que seno de θ dividido por cosseno de θ pode ser escrito como tangente. Então, isolando o r, a nossa expressão fica, o r vai para o outro lado multiplicando e a tangente de θ vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que r é igual a v quadrado dividido por g tangente de θ. Tinha esse g aqui também da gravidade, né? Então, g vezes tangente de θ. Então, se a gente substituir os valores agora aqui na expressão e calcular, a gente determina o r. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque nesta conta, perceba que a gente tem a gravidade aqui. E o valor que a gente conhece de 9,8 para a gravidade é nas unidades de metro por segundo ao quadrado. E o exercício nos deu a velocidade em km por hora. Então perceba que eu não posso fazer essa conta direto, porque a velocidade está em km por hora e a gravidade estaria em metros por segundo. Então eu tenho que converter aí um ou outro. O mais fácil é a conversão da velocidade, porque a gente sabe que para converter a velocidade de km por hora para metros por segundo, basta eu pegar o meu valor em km por hora e dividir por 3,6. Isso vem da conversão aqui, né? Quilômetro é igual a 1.000 metros e hora é igual a 3.600 segundos. Então, se eu fizer essa conta, eu calculo a velocidade em metros por segundo. Fazendo essa conta, então, 480 dividido por 3,6 dá aproximadamente 133,3 metros por segundo a velocidade tangencial. Agora sim, eu posso pegar este valor aqui, substituir lá em v quadrado e aí fazer a conta com a gravidade sendo 9,8. E aí a gente chega neste valor de aproximadamente 2.160,8 metros. Ou, para ficar mais fácil a representação, arredondo aqui para 2,2, né? Com 3 casas multiplicando por 1.000 aqui, então ficaria 2,2 quilômetros aproximadamente o raio dessa circunferência. Tudo bem? Um exercício clássico aí de aplicação, então, pensando em força centrípeta. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!